Então aqui, quando você quebra a lei, ele fala assim, por quê? A maldição consome a terra, o povo é culpado. Não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a nossa desobediência. Tem gente que ora e jejua para Deus mudar a vida, mas ele não quer mudar a vida. Ele não quer consertar. Ele não quer, ele não, Deus fala, faz assim, ai Deus, muda, porque se você fizer assim, você vai ser feliz. Aí ele faz assado. Só que ele fala, Deus, muda a minha vida. Gente, não tem jeito de torcer para o Corinthians e ser campeão pelo Vasco. Está entendendo o que Deus está falando? Não tem jeito de você semear maçã e colher banana. Eu quero colher maçã, então semeia maçã. Não, eu vou continuar semeando pera, figo. Isso não tem sentido. Só que a gente gosta de culpar quem? É Deus. Não, foi Deus, ou então é o diabo. Aí vai tudo nas costas, dos ombros largos de Deus, ou vai nas costas do diabo. Aqui está o quê? Deus está falando assim, o problema não é um nem outro, o problema é a gente. O povo é culpado, desobedece a Bíblia. E número 3, mostrar a consequência. A consequência, ou seja, a quebra da aliança com Deus. Lembra daquele homem na cruz com Jesus? Chamado de Dimas, lembra dele? Tem gente que não, bom ladrão é uma conversa. Se ele fosse bom ladrão, ele não estava na cruz. Ele era assassino. O crucificado, ele recebia 2 tipos de sentença. Ou ele cometia crime hediondo, são os crimes seguidos de morte. Assalto seguido de morte. Estupro seguido de morte. Os crimes hediondos eram levados para a cruz quando não era cidadão romano. Os crimes chamados de sedição, de revolta contra César, contra o rei, também eram levados para a cruz. Por isso que ele fala assim, bota na cabeça de Jesus a coroa, ele não é o rei dos judeus? O crime dele foi o quê? Qual foi o crime? Não tinha crime. Então vamos inventar um crime. Porque a gente tem que apagar, tem que acabar. Só que mal eles sabiam que eles estavam promovendo a salvação do mundo inteiro quando Cristo morre na cruz. A consequência daquele roubo seguido de morte para aquele homem chamado Dimas foi a morte de cruz, do lado de Jesus. Lembra que ele falou? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele dá uma bronca no outro ladrão. Ele fala, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem nada fez. Até o ladrão sabia que Jesus era inocente, todo mundo sabia. Gente, Pilatos sabia. Pilatos fala, eu não vejo nesse homem culpa. E mesmo não vendo culpa, mandou açoitar Jesus. Por quê? Porque ele queria estar bem com o povo. Ele queria estar bem, ele tinha que acalmar a multidão que estava ali em polvorosa. Então, vamos satisfazer, vocês querem o quê? A gente chicoteia ele e libera. Não, o povo não, a gente quer ele morto. Solta Barrabás. Ele tentou de tudo para soltar, só que Jesus, como ovelha muda, que foi levada diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Se ele se abre a boca para se defender, a gente estava frito. A gente não tinha salvação. A consequência do meu pecado estava sobre Jesus. Jesus recebeu o meu castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas a consequência do pecado daquele ladrão estava sobre o próprio ladrão. Ele foi perdoado? Claro que foi. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A tua vida eterna está resolvida. Mas a tua vida aqui na terra, meu chapa, você vai colher a consequência. Então, mostrar a consequência. Gente, tem um salário para o pecado. Existe salário para pecado. É isso. Quais são os sintomas? Não são todos. Alguns sintomas mais comuns de perseguição. Vou lá observar a fortaleza. Estamos falando disso. Fracasso crônico associado à história de suicídios na família. Nós vamos tratar sobre isso, se não der essa semana, semana que vem. Ira incontida associada à história de homicídios, crimes na família, abortos, transferência familiar de comportamentos, é ensinado. Nós aprendemos a pecar em casa, lembra disso? 1 Pedro 1,18,
não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, nem por prata, nem por outro. Resgate é compra de sequestrado. Eu vou resgatar a nota promissória, eu vou pagar o preço caro, vou pagar o juro. Eu não fui resgatado com dinheiro, com prata, com ouro, mas eu fui resgatado com sangue imaculado do Cordeiro. Fui resgatado de quê? Da minha vã maneira de viver, da minha inútil procedimento, algumas versões mais novas, que por tradição recebi do meu antepassado, do meu pai. Nós aprendemos a pecar em casa. A pessoa aprende a beber em casa, ele aprende a fumar em casa, ele aprende a ser estúpido em casa, ele aprende a ser mentiroso em casa, ele aprende a ser violento em casa, ele aprende a ser crítico em casa, ele aprende a ser linguarudo em casa, ele aprende a ser fofoqueiro em casa. Vocês estão entendendo? É uma transferência familiar de quê? De comportamentos e vícios. Quadro crônico, familiar crônico, de mortes prematuras, viuvez e perda de filhos. Quando a gente lê o livro, tanto de Isaías quanto do profeta Ezequiel, eles vão falar duas vezes assim: por isso morreu Saul e seus filhos, porque consultaram, na verdade foi Saul que consultou, porque consultou a feiticeira, a necromante de Endor. Lembra? O espírito de morte está perseguindo ele quer matar Davi uma vez, quer matar Davi duas vezes. Capítulo 16 de Samuel, capítulo 17 ele tenta matar o próprio filho Jonathan. Ele tem uma lança na mão para furar mesmo. É que ele era ruim de mira, gente. Ele era ruim de mira. E Davi era bom de esquiva, ele ia se livrando. O cara dava de pular para um lado, pular para o outro. Aí ele mata os sacerdotes, capítulo 21. E aquele espírito de morte já estava nele, ó. Desde 1 Samuel 15, quando ele falou assim: eu te rejeito. Então um espírito mau entrou em Saul. Aquele demônio só saía quando quem? Quando Davi vinha e tocava a harpa. 1 Samuel 16. No final, ele mesmo se mata. Aquele mesmo rei, que queria matar todo mundo, ele chega para o escudeiro dele e me mata. Eu vou te matar nada? Aí ele vai, se joga sob a espada, sob a lança dele. Pronto. Cadeias pecaminosas de caráter hereditário, insanidade e colapsos mentais crônicos ou cíclicos, períodos de memória apagados e tendência ao surto. Tudo isso, pastor, tem isso aqui, será que eu tenho alguma coisa? Não, pode ser que não, isso aqui é um sintoma. Quando você tem uma febre, você já vai direto, está com dor de cabeça? Não, você vai investigar onde é que tem ponto de pus, onde tem inflamação, é isso. Enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico médico claro, especialmente se é passado de pai para filho. Eu me lembro de um caso assim, aliás eu me lembro de muitos casos, mas tem um que havia uma perseguição que você podia falar: não, isso aqui é genética, todo mundo morre do mesmo câncer, é algo genético naquela família ali, todo mundo, por que a pele é branca, por que a pele é escura, por que não tem cabelo, por que tem cabelo, por que o olho é claro, por que é recessivo, por quê? Genética. Você estudou genética, eu estudei também. Mas é o que acontece. Existem quadros que perseguem uma pessoa e eles não são de origem familiar. Aí a moça, todos os homens que ela amava, morriam. Havia uma perseguição mesmo. Todos, não é viúva negra não, morria atropelado, um morria de facada em briga de torcida, outro morreu assassinado na linha verde, gente, era um negócio impressionante. Aí você vai buscar razão, quando a Bíblia fala que o vingador do sangue vai perseguir, Deus ele fala para Pedro um negócio que é impressionante, ele fala o seguinte: aquele que vive pela espada morrerá. Vai ter uma consequência? Vai ter uma consequência, é isso. Quadros de esterilidade crônica, desintegração familiar, insuficiência econômica contínua, especialmente quando a pessoa tem grana, ele tem dinheiro, ele ganha bem, mas o dinheiro não dá. Situação crônica de perdas repentinas, acidentes, cirurgias frequentes, sempre voltado com sangue e problemas anormais de desvio na área sexual. Está aqui.